Hoje a igreja celebra a festa dos Santos Anjos da Guarda. Eu penso que para nós, cristãos, católicos, é bem urgente a necessidade de retomarmos aquilo que é a doutrina da nossa igreja acerca desta realidade do mundo espiritual, sobretudo quando falamos dos anjos. Volta e meia a gente vê algumas coisas, sobretudo hoje nessa era digital, falando até dos anjos, mas nada que passe perto daquilo que é a doutrina da Igreja Católica. E aí, se nós formos olhar para os católicos, para nós, e perguntarmos quem são os anjos, qual a missão que eles têm, muitos de nós não vamos saber falar absolutamente nada, senão aquela ideia que a gente tem de pequeninos, que talvez os nossos pais passaram, que a gente tem um anjo da guarda. Mas acredito que vocês vão de convir que essa realidade ela ficou muito atrelada às crianças, como se apenas as crianças tivessem um anjo da guarda. Isso cria uma certa, talvez isso responda essa certa distância que a gente tem do nosso relacionamento com o nosso anjo. Nós fomos perguntar aqui agora, não vou fazer isso, obviamente, que não cabe isso na homilia, quem de fato tem um relacionamento com o seu anjo da guarda? Talvez muitos poucos dentre essa quantidade que estamos aqui. Isso diz de que nós não conhecemos bem a nossa doutrina. Então, obviamente, aqui muito rápido, em talvez 15 minutos, no total eu vou tentar falar bem rápido, algo que é um curso de teologia, na verdade. Quando a gente faz teologia, a gente tem uma matéria só para estudar isso, que é a angeologia, que é o estudo da teologia sobre os anjos. Então, obviamente que não é isso que eu vou fazer aqui. Primeira coisa que a gente precisa esclarecer, o que é um anjo? Primeiro que a gente já fala de um jeito que não ajuda. A gente fala anjo, e anjo não é um nome, anjo é uma missão. Então a gente já fala deles de modo errado. Então a gente está habituado, se eu falar para você, pensa num anjo, você vai pensar naquela ideia que a gente tem, um ser com asa grande, mas isso não é anjo, isso é a missão dele. A missão dele chama anjo. É que eu estou falando já no latim, né? Anjo é a missão. Quem fala isso para nós com muita clareza é Santo Agostinho, mas também outros santos, São Leão Magno fala isso com muita clareza. Qual é o nome? Espírito puro, esse é o nome dele. Qual a missão? Uma delas, anjo. Mas como assim, padre? Missão anjo? É porque anjo é angeloi, mensageiro. E não são todos os espíritos puros, anjos, que são mensageiros. Está ficando claro? O nome é Espírito Puro. A missão desse que estamos nos referindo é anjo. Dependendo da missão, muda. Porque, obviamente, tem missões que são maiores e tem missões que são menores. A missão de te guardar, de me guardar, anjo. Agora, teve um que recebeu uma missão de ir a Nossa Senhora fazer um anúncio, e não era qualquer anúncio, era um anúncio extraordinário. Ele falou que Deus é Pai, que Deus tem um filho, e que esse filho Deus queria mandar no mundo. Aí a gente diz, então ele é um arcanjo, porque é uma missão grande. E temos outros, Miguel, é um arcanjo, porque qual é o anúncio que ele veio fazer? Ninguém como Deus. Existem coisas que só Deus pode fazer, é Miguel que anuncia isso. Depois teve um outro arcanjo que nós conhecemos, Rafael, que veio dizer que Deus cura, fez isso com o menino Tobias. Então vejam,
Anjo que nós falamos comumente não é um nome. Aí você fala, padre, mas qual que é o nome dele? Nome é uma coisa que a gente precisa. No céu não precisa de nome. Não. Porque lá no céu o conhecimento é pleno. Nós não temos conhecimento pleno. Se você não tiver um nome, eu vou ter dificuldade de me referir a você. Porque eu não tenho conhecimento pleno das pessoas para dizer, fulano é assim. Não, a gente usa isso para o nome. Ah, não, esse aqui é o Adeleon. Ah, não, esse aqui é o João. Esse aqui é o Francisco. Isso tudo é por causa da nossa limitação humana. Limitação humana. No céu não tem isso. No céu tem milhões e milhões de anjos. Eles não se confundem. Eles olham um para o outro, olha, aspas, porque eles são espírito puro e sabe quem é quem. Porque eles aguçam de um conhecimento, porque estão numa esfera de plenitude. Nós não temos isso aqui. Então a gente precisa disso. É um atributo humano. Então lá no céu, todos são espíritos puros. Mas a hora que Deus precisa mandar um deles à terra, tem que pôr um nome. Senão nós não vamos conseguir saber. É a nossa limitação humana que fez essa exigência de um nome. Está dando para entender isso? Então, o nome, na verdade, tem a ver com a missão dele, que a gente diz. Porque o nome é Espírito Puro. Bom, quando a gente fala o nome é a identidade. É aquilo que é Espírito Puro. Essa imagem que a gente tem, ela não é correta. Porque anjo não tem corpo. Então ele não tem asa. Ele não precisa, asa é para voar, anjo não precisa voar, ele é espírito puro. Por isso ele está aqui, mas ele está diante de Deus, porque ele não está no tempo, ele vive uma realidade completamente espiritual. Então o meu anjo custódio, o meu anjo da guarda, ele está aqui do meu lado, mas ele está diante da face de Deus, contemplando a face de Deus. Ele não abandona isso. Por isso ele pode me proteger. A gente tem a fantasia de que precisa do anjo da guarda para ele não deixar a gente passar por perigos. Isso não é verdade. Isso foi uma ideia que os nossos pais colocaram e puseram aquele quadrozinho do lado da nossa cama, do anjo segurando a mão do menino na hora que ele ia atravessar, sabe esse quadrozinho famoso? Aí a gente ficou com essa ideia. Então, se eu chamar o meu anjo da guarda, eu não vou passar perigo. Não é para isso. Ele não pode impedir você viver aquilo que é próprio da realidade humana. E os perigos acompanham a vida humana. Ele não tira você dos perigos. Agora ele pode te instruir para que no perigo você não esteja suscetível a ele. Isso sim. Por isso quando a gente reza, a gente fala a função dele. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Sempre rege. O que é reger? É por ordem. É dizer, olha, é isso daqui. Me rege, aponta para mim o caminho, a direção, não me deixe perder, me rege, guarda, me rege, me guarda. Guardar é cuidar de mim, custodiar. Guardar não é pôr dentro de uma redoma, não, eu estou guardando você, não, eu estou cuidando de você. Então, nas suas necessidades, nas suas aflições, eu estou com você. Guarde. Governe. O que é governar? Não me deixe ir sem rumo, para onde a minha cabeça diz, mas põe um senso de direção. O governar tem muito a ver com o discernimento. Traz para mim essa sabedoria, o governo, para que eu não fique desorientado. Governe e ilumine a luz de Deus. Por que ele pode fazer isso? Porque ele está diante da face de Deus, e Deus é a luz. Então ele traz para mim essa luz para que eu saiba aonde eu tenho que andar. Agora, quando nós falamos isso, desses atributos da missão dos anjos,
A gente precisa fazer aqui uma diferenciação. Ontem nós celebramos Santa Teresinha. Amanhã vamos celebrar dia 4 vamos celebrar São Francisco. Dia 5 São Benedito. Os santos, eles intercedem por nós. Então você tem a devoção a um santo, você pede a intercessão. O que ele vai fazer? Ele vai pedir por você diante de Deus. Os nossos anjos da guarda, eles não são intercessores, eles são intermediadores diretos de Deus. Por quê? Diferente de um santo de devoção, o anjo foi Deus quem escolheu e entregou a minha vida para ele guardar. Então ele pode intervir de modo direto na minha vida. O santo não pode fazer isso. O santo pode interceder por mim, pedir a Deus por mim. O santo anjo da guarda, ele pode intervir. Sério? Sério. Olha o que a gente está perdendo. Ele pode intervir, porque ele ganhou de Deus essa patente. Ele é o guardião. Vamos pensar na prática nossa. Você é uma pessoa que, por causa do seu ofício, você vive uma certa exposição. Então você vai precisar de um guardião, um protetor. Então, de repente, você está num lugar e vem uma ameaça contra você. O que o teu protetor, seu guardião, tem que fazer? Intervir. O anjo faz isso. Isso ele pode fazer. Só que, no mundo prático, esse guarda, esse policial, esse agente, ele entra na nossa frente, ele nos derruba, ele põe gente, ele põe o peito, ele faz alguma coisa. Nós temos ciência que ele está ali para isso. Nós, às vezes, não conseguimos dar essa permissão ao santo anjo, porque nós não temos ciência e consciência da presença dele. Então não tem como ele intervir. Por quê? Porque é um espírito perfeito, puro. É um mundo espiritual, numa realidade da qual eu não sou espiritual. Eu tenho dentro de mim essa situação espiritual, mas eu também sou carnal. E às vezes eu vivo tanto a realidade carnal que eu não consigo perceber a presença do mundo espiritual. Então ele não consegue intervir, porque eu não estou dado a esta realidade. O padre, então, como é que faz? Olha agora que curioso, e aqui chega o coração da homilia. Lembra que eu disse que a gente ficou com uma ideia de que o anjo da guarda é coisa para criança? Isso não é uma culpa nossa e dos nossos pais. Eles têm um fundamento disso, do que acabaram de ouvir. Jesus está falando das crianças, né? O evangelho que a gente acabou de ouvir. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Então, olha, tem um adulto e tem um pequenino aqui. O Senhor não olhou para mim e falou que o meu anjo fica contemplando a face dele no céu. Disse que eu não posso desprezar os pequeninos, porque os seus anjos contemplam a face de Deus. Então, o que a gente entendeu? Que enquanto você é pequenino, criança, o seu anjo, ele está fazendo o papel dele. Depois que você cresce, você fica adulto, não tem mais isso. E não é verdade. Não é verdade. Padre, mas foi o evangelho. Não, mas olha aqui. Os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? O que eles estão perguntando? Grandeza, hierarquia. O que Jesus fez? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Ficou claro? Ou está confuso? Tem gente que está me olhando como disse: eu ainda não entendi. Presta atenção. Anjo não é só coisa para criança. Criança é a condição espiritual que você tem. Se você não tiver essa condição espiritual de ser criança,
nem no céu você vai entrar. Por quê? Se nem na terra você é capaz de perceber o seu anjo, você não entra no céu. Então a questão é, o anjo da guarda não é para a criança, o anjo da guarda é para todos. Mas para que você viva isso, o que você tem que fazer? Tornar-se como criança. E você fala, lascou. É por isso, agora eu entendi, padre, é por isso. E agora, como é que eu faço? Tá, bonito. Eu tinha uma raiva de um professor que às vezes ele falava aqui e dava tchau. Eu falava, mas que miserento. Falou bonito, abriu o problema e foi embora. E ele fazia isso de propósito. Ele era um pedagogo. Ele instigava a gente. Lógico que ele voltava no outro dia para dar a matéria. Mas no primeiro momento ele fomentava. E a gente ficava lá assim, ó, agora ele vai... Não, ele... Arrivederci. Tchau. Tchau, ragazzi. Filho da mãe. Aí depois não sabe por que a gente não dorme, por que a gente não come direito, que a cabeça pega fogo. Não é isso, a questão não é essa. A gente tem que entender o que Jesus está falando. A situação que ele está dizendo é, como tornar-se criança? Aí a gente tem que olhar para uma criança. E Deus caprichou com a gente hoje. Vocês perceberam aqui, quando eu vim para proclamar o Evangelho, saiu um desinibido de lá para cá. Ele queria me cumprimentar. Ele tinha feito isso já antes da missa. Apresentou a mãe, a tia, a família dele. A criança em si, se não tiver do lado o pai, a mãe, igual ela fez, ele faz o que dá na cabeça. Não tem protocolos como nós temos. Quantos de vocês talvez tiveram vontade de enfrentar e falar, eu vou lá falar com ele? E não vai. Imagina, Deus me livre, ele vai morder eu. Não vou de jeito nenhum. Vontade até tem. Quantos de vocês falam isso para mim depois de um ano? Não tem protocolo, ele é livre. A criança é livre. É livre, ela vai. Só que observe uma coisa que aconteceu. Não sei se vocês conseguiram ver, porque vocês já estavam em pé. Ele não queria ir, porque na cabeça dele, ele estava fazendo o que era correto. Eu quero falar com o padre. Só que a mãe, a tia, eu acho que a mãe, começou a puxar ele. E ele, com a mãozinha, ele resistiu num primeiro momento, e depois ele se deixou ser conduzido. Isso é criança. O que significa, se não vos tornardes como criança? Você tem que deixar ser conduzido. Por mais que você tenha essa liberdade, não tem protocolo e é bom, mas você tem que entender que eu coloquei alguém para te guardar, que foi o papel da mãe que fez isso. Porque eu estou falando isso, mas ela entendeu, ela fez o que é correto, é claro, porque eu preciso fazer homilia, eu preciso rezar. Por mais lindo que seja o gesto da criança, a mãe entendeu, não posso deixá-la, ela vai atrapalhar o padre. E ela agiu, ela se tornou custódia. Agora, ele tem que deixar ser conduzido. Esse é o problema. Tornar-se criança é isso. Nós queremos a proteção do anjo, mas nós não queremos ser conduzidos. Não, você tem que estender a mão para atravessar a rua, porque você não consegue atravessar sozinho. Um pai não deixa a criança atravessar sozinho, tem que segurar na mão dele. E a criança, no primeiro momento, não quer, ela quer mostrar que ela faz, até que chega uma hora o pai segura firme, o que ela faz? Ela cede. Quando está na metade do caminho, ela já esqueceu que ela não queria mais ceder, e ela está totalmente entregue ao pai e à mãe. Se não vos converterdes e vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. O que é ser pequenino, gente? Eu falo isso, não é você ser bobo. Às vezes o povo confunde isso. Eles acham que porque a gente é da igreja, a gente é bobo. Não, essa pessoa você viu, você foi falar, ela reivindicou, ela não deixou. Mas tá certo, mas isso é injusto, ela não pode mesmo deixar. Não, eles querem que você fique igual um molinho de presépio. Já viu animal de presépio? Tudo de cabecinha baixa? Sim, senhor. Sim, senhor. Não é isso. A humildade não é isso. A humildade é a verdade. E qual é a verdade a nosso respeito? Eu não sei me guiar. Eu não sei qual é o melhor caminho.
Por isso ele colocou um anjo para me guardar, porque esse anjo está diante de Deus, ele tem o desígnio de Deus para me comunicar, mas eu tenho que deixar isso acontecer. Eu preciso ter amizade com meu anjo da guarda. Os santos, São Padre Pio, que a gente gosta tanto, a maioria dos santos, tá? Eu vou citar o Padre Pio, mas muitos outros, eles eram amigos do anjo da guarda, a ponto que Padre Pio ensina para você dar um nome para ele, porque como eu disse, lembra, nós precisamos do nome por causa da nossa limitação. Padre Pio falava, põe um nome no seu anjo da guarda, para você dialogar com ele, para você relacionar-se com ele. Muitos de nós não fazemos isso, nós não dialogamos, a gente manda até as crianças, já rezou para o seu anjinho da guarda, que Deus tinha que pegar a boca das crianças uma hora e falar, eu já e você. É porque nós não rezamos para o nosso anjo da guarda, a gente manda as crianças rezarem, porque ficou na nossa cabeça que enquanto é criança, mas não é essa criança que Jesus está falando. Jesus está falando da criança interior. E se fosse só uma linguagem espiritual, você ia falar, isso é coisa da Bíblia. Não, na psicologia, se você vai fazer terapia, o que um bom terapeuta faz? Ele puxa a criança que está dentro de você, ela existe. Então um velho de 89 anos tem que conversar com a criança, senão o adulto não cura, porque tem uma criança dentro de nós. Agora, se isso é no mundo da psique, imagina no mundo espiritual. Tem que deixar ser conduzido. Alguns santos, Santa Francisca Romana, uma outra santa, ela tinha tanta amizade com o anjo da guarda, que ele intervia diretamente na consciência dela e dizia, isso você não pode fazer porque desagrada a Deus. O que você está fazendo? Na hora ela parava. A gente vai dizer, mas isso é o superego. Ela nem sabia o que era isso. Isso era aguçado dentro dela. Por outro lado, ele dizia, isso é muito bom, isso agrada a Deus. São Francisco, que nós vamos celebrar agora depois de amanhã, ele tinha experiências místicas com o anjo. Lembra que eu disse na homilia que ele colocou tanta penitência? Um dia ele foi para o Especo, fica pertinho da cidade de Terni, de Assis até Especo, 30 minutos de carro no máximo. Nessa cidade de Especo era uma montanha, agora lá tem um convento, mas na época de São Francisco não tinha nada, era um mato. Ele ia no meio desses matos para rezar e ficava meses lá. Ele com os estigmas, as chagas, um frio infernal, tremendo de febre, variando. O anjo fala para ele, o que você está fazendo? Você não está aguentando. Deus não quer isso, Ele quer te consolar. E sabe o que o anjo faz? Agora vocês morram de inveja, eu também tenho, eu sou gente. O anjo trouxe para ele uma taça de vinho, para ele se esquentar, o álcool. Hoje que você for tomar a taça de xingar, eu falo, meu filho, dá licença, porque até São Francisco ganhou do anjo, tá? Uma taça de vinho, e enquanto ele tomava o vinho, e caía na corrente sanguínea para esquentá-lo, o anjo tocava violino para ele. Pensa, olha a intimidade, olha a intimidade. Santa Teresinha, que celebramos ontem, dizia que o anjo era o seu irmão, que ajudava ela a pensar tamanha pureza de vida que ela devia ter. Ela falava, quando eu vivo a castidade, quando eu entro nela, a castidade me torna irmã dos anjos, estes espíritos puros, vitoriosos, a velar por mim diante de Deus. E tantos outros. Uma outra beata da igreja está com corpo incorrupto em Roma, Beata Madre Clélia. Ela falava para as irmãs, não ouseis dizer nenhuma palavra ofensiva às irmãs, porque do contrário, quem se ofenderá será o seu anjo que te acompanha noite e dia. Pensa,
A gente xinga, manda buscar fundó, e não está nem aí. A gente fala, não posso falar perto da criança. E o seu anjo da guarda, Espírito perfeitíssimo, santíssimo. E aqui uma coisa, e hoje eu estou caminhando para terminar, é muita informação, eu reconheço. O seu anjo da guarda, ele te acompanha. Alguns dizem que desde a concepção, outros, que é uma linha teológica mais apurada, diz que desde o batismo, eles te acompanham até a hora da morte. Porque lá no céu você não vai precisar de anjo da guarda, obviamente. Ou seja, eles te acompanham durante toda a vida. Atenção, em todos os momentos. Porque alguém, eu já ouvi isso, dizer que quando você comete um pecado, você fica em trevas e Deus se afasta. E ninguém fica com você. Não! O seu anjo da guarda continua ali, fazendo sabe o quê? Pedindo a Deus a sua conversão. E enquanto você está imerso na realidade do pecado, o seu anjo está pedindo a Deus a sua conversão e adorando o Deus Santíssimo que está dentro da sua alma, porque Deus também não sai de nós quando nós pecamos. Imagina se nós alimentarmos o nosso pensamento com isso. Padre, mas o senhor falou que era para a gente trazer as crianças. Sim, e elas vieram. Elas vieram, porque o Evangelho é para as crianças. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Agora, essas crianças pequeninas que estão aqui hoje na missa, você que é pai, mãe, tio, avô, padrinho, madrinha, nós temos que ensinar isso para elas. Que santo anjo não é coisa de criancinha, é coisa de filho amado de Deus, que ama tanto os seus filhos que colocou um guardião. Talvez os nossos pais nunca puderam pagar um guardião para nós. Deus nos ama tanto que deixou um à nossa disposição. Agora pensa, é que os anjos não se decepcionam, que eles são espíritos puros. Mas pensa que decepção. Muitos de nós nunca, nem sequer falamos com eles. E depois nós falamos que tem gente metida, que passa pela gente e não cumprimenta. Nem sei o que eu vou falar de você com seu anjo da guarda. Ai, padre, mas eu não sabia. Tens um anjo. Não esqueça o que o padre ensinou. Ele pode intervir. Dê permissão. Dê permissão. Quando for sair, fala com ele. O senhor está aqui comigo. Não é para falar, vamos comigo. Você não precisa convidar. É teu guardião. Aonde você for, ele está. Ele não gasta passagem, não ocupa lugar no carro. É free. É gratuito. É gratuito. Não ocupa espaço porque é espírito. Está com você no avião, naquele apuro. Está com você no navio. Está com você no escuro. Está com você no hospital, em casa, na igreja. Aonde você for, tens um anjo custódio. E aí é finalmente agora uma experiência que a gente precisa exercitar mais, ou pelo menos começar. O anjo é um espírito. Então, o meu anjo está aqui e está diante de Deus. Vamos ocupá-los. Vamos fazer uso dessa presença. Como assim, padre? Quantas vezes você está aqui, pode estar acontecendo isso aqui agora na missa, e preocupado com o filho, com o esposo, com o doente. Você tem um anjo da guarda, criatura. Fala com ele. Mas eu vou falar o quê? Meu anjo da guarda, leve esta graça agora dessa missa a esse filho. E como que ele faz isso? Ele leva e entrega na mão do anjo da guarda, do seu filho, do seu pai, do seu esposo, de quem você está pedindo.
E é instantâneo, não precisa do Sedex, não precisa do Instagram, pode ficar sem conexão Wi-Fi, funciona. Não precisa de nenhum desses sinais, só precisa da fé. Só precisa da fé. Eu aprendi isso no meu primeiro ano de seminário. Na minha época ainda, era tudo muito difícil para falar no telefone, eu já contei isso, era caro. Tinha que esperar o sábado depois das 14h e o domingo, lembra? Ficava mais barato para fazer interurbano. Só que a gente só tinha permissão de fazer uma ligação no mês. E ainda assim tinha que ir lá pedir o reitor, pôr na placazinha a data, horário de início, horário de fim, o telefone com quem você falou. Porque depois tinha um irmão que, quando chegava a conta telefônica, ele analisava. E se você tivesse falado muito, ele te chamava. Com quem você estava falando? Que assunto você tratou que você precisou de 6 minutos? Era assim. Então, qual era a indicação? Carta social. Escrevam carta social. Quem viveu a essa época e lembra da carta social? Era a carta que você pagava 1 centavo, mas só podia ter uma folha. Então a gente escrevia frente e verso e mandava. Só que a carta social ela demorava mais dias, porque 1 centavo, né? Você quer o quê? E tinha coisa que era urgente. Uma freira lá do Carmelo de São João, um dia eu não sei o que foi que eu falei, deve ter sido alguma coisa disso. Ela falou: não, Adeleon, você está perdendo tempo, pede para o seu anjo da guarda. Você precisa muito falar com alguém? Pede o seu anjo da guarda para ir lá e cutucar o anjo da guarda dele e fala: manda fulano me ligar. Olhei para a irmã, eu falei: irmã, era minha madrinha lá, ela vive ainda, a irmã Maria Isabel. Falei: irmã, isso funciona? Ela falou: comigo não falha uma vez. Eu fiquei negócio de freira experiente, comigo não falha uma vez. Faz, depois você me conta. Comecei. Era um tal de eu pedir para os anjos, cutucar os anjos aqui de Vitória, porque eu morava lá em São Paulo. Cutuca meu pai. Gente, batata. O negócio funciona. Hoje o WhatsApp não deixa a gente fazer mais isso, mas tem causas urgentes. Hoje eu não falo para cutucar, para me ligar, a gente não precisa mais disso. Mas quando eu tenho alguma coisa muito séria, difícil para conversar com alguém, antes eu vou no anjo e falo: amansa para mim. Já vai conversando. Para a hora que eu chegar, o negócio: padre, mas o senhor é cretino. Não, nós temos que usar as armas que temos, ué. Nós temos um anjo para quê? Ele é anjo, ele é comunicador. Comunicador. Agora ele vai falar o que eu quero? Não, a vontade de Deus, então trabalhe nela. Então eu finalizo essa homilia dizendo: temos um anjo, está aqui 24 horas, a hora que a gente quiser, puder e precisar. Chame ele para ir com você. Ao voltar para casa, para ir nas corridinhas aí que a gente faz aí, eu chamo: vai comigo, me ajuda, me dá gás, corre comigo, passa um ventinho da sua asa aqui para me ajudar, vai. Sim, é ganhar a consciência que tem alguém. Eu não estou sozinho, e não é qualquer alguém, é alguém que está aqui, mas está contemplando a face de Deus.